Só que pastorear é alimentar, não é decidir o destino deles. É aqui que hoje, quando você chama uma pessoa de pastor, ou isso vai inflar o ego dele, ou isso vai gerar um medo nele. Você faz um teste na tua igreja, fala, ô pastor, tudo bem? A pessoa ou vai se encolher, falar, ui, não, sai fora, eu não. Uhum. Ou ela vai falar, quem diria, hein, eu ser pastor? Por quê? Porque ninguém sabe o que é ser pastor. Outro dia eu estava com o Pablo Marçal, a gente estava pregando num evento junto lá, e aí eu estava na salinha e falei, e aí, pastor Pablo, como é que tá? Ele foi, cai fora, rapaz. Sou pastor não, nunca vou ser. Aí eu ri dele e falei, você não sabe nada, cara. O dia que você souber que você é o que é ser pastor, aí você me responde. O que é ser pastor para o senhor? Hoje o Pablo Marçal tem um culto de segunda-feira lá na plataforma dele, com o Ministério de Louvor, com a pregação. Tem. E ele é pastor. Aonde que nasceu tudo isso? De onde nasceu o pastoreio? A gente precisa entender que antes da cruz, olha isso, é profundo. Antes da cruz não existia igreja. Você sabia que igreja é um fenômeno pós-cruz? Pós-cruz. Quem é o fundador da igreja? Jesus? Jesus. Ele é o CEO da igreja. Nasceu em Jesus a igreja. Tão certo quanto isso. Todo conceito filosófico tem um filósofo por trás. Tão certo quanto Deus ele criou a família. Sabia que a única instituição na Terra criada por Deus é uma família. Uhum. Deus não criou o mercado, o banco, Deus não criou a academia, Deus não criou a faculdade, Deus não criou nada. Deus criou família. Antes de todos os sistemas de governo que existem na Terra, democracia, monarquia, ditadura, Deus criou uma família. Então, a única coisa que Deus se responsabiliza é por essa instituição que ele criou. Família. Família. Assim também, a única instituição que Jesus criou é a igreja. E a primeira vez que ele pronuncia a palavra igreja, ele estava olhando para algo ou para alguém? Para alguém. Para alguém. Tu és Pedro, né? Isso, tu és Pedro. E aí ele diz, sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificaria a minha igreja. Eu te pergunto, que pedra é essa? Angular. A pedra é a declaração que ele tinha acabado de falar. Quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo. Por que ele não falou tu és Jesus? Porque Jesus não é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. O Messias é forte. E aí ele fala assim, então sobre essa realidade que eu sou Cristo, porque eu não posso ser corpo de Jesus, eu posso ser corpo de Cristo. Você sabia que não foi Cristo que morreu na cruz? Não. Foi Jesus. O homem. Jesus morreu na cruz. Cristo não morre. Verdade. E nós somos hoje corpo de Cristo, não de Jesus. Aí ele fala assim, Pedro, tu me amas. Te amo, Jesus, claro que amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Jesus, você está me tirando, cara. Já te falei, cara, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E 3 vezes ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Se fosse 2 pastores de hoje em dia, ele ia falar, viu, apacente lá as tuas ovelhas. As tuas e as minhas. Aonde você escutar um pastor falando isso, erga sua orelha. Porque ninguém tem ninguém na terra. A Bíblia chama de supremo pastor. E nós somos ovelha do seu rebanho. E aqui é perigoso, porque a gente criou recônditos no rebanho, que a gente fala assim, dentro do rebanho de Cristo, esse aqui é meu, esse ali é teu. Então, não mexe no meu, não mexe no teu. E aí, o que é apacentar as ovelhas? A palavra original é alimente as minhas ovelhas. Ponto final. É só alimentar. Não é cuidar? Não é cuidar. Não é se responsabilizar pelas almas, porque Deus vai pedir conta dessas almas para mim. Deus não vai. Porque se Deus tiver pedir conta para você das almas, Jesus é um enfeite. Só que Jesus fala o quê? Apacenta as minhas. Minha, tudo minha. E hoje eu não sou um pastor. Eu talvez sou o vira-lata que está do lado do pastor falando para as ovelhas, volta para lá. Eu sou o cachorro. Agora você vai numa fazenda de 5.000 cabeças de ovelha. Quando você chegar lá, quem está colocando a comidinha no coxo? O dono da fazenda? Pastor. Ou o capataz? Capataz. É o capataz. Pô, mas por quê? Porque é o ofício do capataz. Põe ali, enche o coxo. 2 vezes por dia. Cuida lá, bonitinho. Aí você fala assim pro capataz, bonito, hein? Posso comprar 3.000 cabeças de ovelha? O capataz vai olhar para você e falar o quê? É com o dono. Cara, a gente tem que entender a igreja, cara. Depois da cruz, o epicentro da igreja é a casa, não é o templo.
Antes da cruz, o epicentro do encontro era o santuário, era a sinagoga. Depois da cruz, o epicentro da igreja é a casa. E eu creio que cada casa é uma igreja e cada crente é um pastor.